Então eu falo, gente, sejam eternas e inconformadas. Eu acho que hoje a estética, a beleza, a autoestima são coisas assim que transformam a vida de uma pessoa. Transformou a minha vida e eu tenho certeza que pode transformar a vida de muitas pessoas. E essa é a imagem que eu quero passar para ele, que eu sou forte, eu consegui, eu não desisti, que os desafios existem, mas que se a gente quiser, a gente consegue chegar onde a gente quiser, gente. O céu é o limite. Olá, estamos aqui com mais um episódio do Já Virou Assunto, o seu podcast de diversos temas. Vamos falar de filhos, relacionamento, família, empreendedorismo. E vamos abordar aqui diversos assuntos. Primeiramente, queria dar boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que vocês estarão vendo, mas olá, pessoal, estou aqui com a Débora. Boa noite. O Júnior. Boa noite, galera. O Thiago. Fala, galera, boa noite. E hoje recebemos aqui uma convidada super especial, ela que tem algumas graduações, certificação internacional, tá? Ela é especialista em estética avançada e estamos aqui com a Aline Zanutto. Tudo Boa bem? noite, tudo bem, gente. Muito agradecida pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Aline, tudo bem com você? Tudo bem. Então, a gente queria saber quem é você. Fala um pouquinho das suas especificações, né? Da sua formação acadêmica. Fala um pouquinho sobre você. Eu demorei um pouco, assim, para entender um pouco do meu propósito, né? Então, eu acho que nós somos muito preparadas aí em relação a tudo nessa vida para enxergar tudo isso. E hoje a Aline é mãe, cristã, sou enfermeira biomédica e graduanda em odontologia. Estou na minha terceira graduação, esse ano me formo em odontologia, mas eu acredito que primeiro de tudo é que realmente eu estou aqui para cuidar de gente. Com certeza. Isso é muito bacana, né? Porque você tem aí a sua graduação, você já sabe o que você quer, o seu propósito, né? Então, eu acho que isso dá mais vontade ainda de você ir para cima, conquistar. Olha, Uma bagagem imensa. uma bagagem imensa. Aline, agora conta um pouquinho como que foi fazer essa especialização internacional tendo um filho. Como que foi deixá-lo aqui? Com quem ele ficou? Quanto tempo você ficou lá? Sim, na verdade, eu acredito que vocês sabem como é. Depois que somos mães, tudo fica muito mais difícil, tem um desafio, né? Então, a mãe precisa deixar tudo organizado. E realmente, quando eu fiz essa residência em Miami, eu já estava mãe solo, então foi um desafio ainda maior. Mas eu contei com o pai do meu filho, né? Então, o pai do meu filho ficou com ele por 15 dias e eu consegui, mas assim, coração apertadíssimo, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dele. Então, foi complicado, assim, mas muito gratificante, né? O conhecimento que eu adquiri, né? Toda essa coisa de viajar sozinha, que eu nunca tinha viajado sozinha, eu fui sozinha, sem falar inglês. Então, Nossa. já foi. Mas tem intérprete? Tinha intérprete. Interpretação simultânea, né? A gente ficava com o pontinho. Então, assim, foi todo um desafio, né? Ficar longe do meu filho, ir para um lugar sozinha, onde eu não conhecia da língua, mas foi, nossa, maravilhoso. Com certeza eu faria novamente. Quanto tempo ele tinha quando você foi? 3 anos. 3 anos, pequenininho. E a gente que é mãe sabe que se arrega, né? Dificuldade de ficar Não, longe, e né? a Aline, ela juntou um combo todo pra se desafiar. Porque ela Sim. comentou que se divorciou, Sim. criança, mãe solo, precisando se virar, É, eu vou. exatamente. E, Eu vou. e teve algum momento que você falou, você chegou e falou, por que eu fiz isso? Se arrependeu e não você tirou força pra Sim. juntar tanta coisa e tem que ir. E foi uma decisão, assim, muito rápida, porque era uma oportunidade de uma residência que tinha um investimento grande, e eu decidi, assim, em 20 dias, e eu não tinha passagem, não tinha nada,
E aí, quando eu comprei a passagem, eu falei, meu Deus, acho que eu não vou, não. O que eu vou fazer, né? Como eu vou fazer? Mas eu acho que o filho também é uma grande motivação, né? Então, eu pensei, é por ele. Exatamente. Principalmente por Sim. ele, porque eu quero garantir, né, um futuro e eu quero ser uma inspiração para ele. Eu tenho certeza que ele vai ter orgulho de mim em muitos momentos em relação a tudo que eu faço hoje. Ele é minha Sim. grande motivação, Filho, eu acho que é o maior desafio e nossa maior motivação, né? com Sim, certeza. No por mesmo eles, pacote. né? É. Por eles. Hoje em dia a Sim. gente faz tudo por eles. Porque até então eu imagino o seu medo, o medo trava a gente, mas é o que você falou, você olhar pro seu filho, quando você olha pros seus filhos, você olha pro seu, olha pra mim, a gente fala, meu, eu tô lutando pra isso. Sim. Sim. Muito corajosa você, viu? Olha, e com certeza ela vai, só nesse pedacinho, inspirar outras mulheres. Ai, eu já vou ficar muito feliz. Quando eu estava lá em Miami, eu recebi algumas mensagens fazendo realmente esse questionamento. Ai, o Luan, né? Tem pessoas que realmente te admiram, Sim, né? É sim. bem verdadeiro isso, mas tem pessoas que te julgam também, né? Nossa, viajou e deixou o filho pequeno aonde? Que Com mãe quem? é essa? Que mãe Que é? absurdo. Julga, né? Ainda bem que tem um pai Exatamente. maravilhoso que ficou 15 dias com ele. Mas no final deu Assim tudo não é? certo. É igual em casa. Ela faz jantar todo dia. O dia que eu faço, nossa, que Nossa, paizão. é a Ele até melhor cozinha. comida. Né? É mesmo? Isso se chama o ingrato mundo da maternidade, né? Não é A mãe novidade. que carrega. É, É, a primeira assim. palavra é papai. É, É verdade. A mamãe É? é ruim e o papai é bom, verdade. né? Mamãe é ruim e o papai é bom. É que a função chata fica com a mãe, né? Isso, o pai só agrada, só faz brincadeira. Hoje eu tenho uma guarda compartilhada, né? Meu filho fica uma semana com o pai, uma semana comigo. Mas o pai ainda é o legal, porque a mãe A tem mãe que pega no assumir pé, o papel ela pega de no pé. cobrar. Tá com quantos anos hoje? Vai fazer 5 anos Que legal. agora, domingo, dia 26. Parabéns. 5 aninhos. Parabéns. Felicidades pra ele, né? Muitas Um moço felicidades. já, super independente. Seu companheiro, né? Com certeza. Ai, que legal. certeza. Que legal. Então, Aline, fala pra gente, teve nessa sua trajetória, teve algum momento de dificuldade, assim, tanto emocionalmente ou financeira, assim, que você gostaria de falar pra gente? Eu sou formada há 12 anos, né, na enfermagem, então eu tive aí uma carreira na área da saúde, dentro de hospital, enfim. Há 7 anos eu trabalho com estética. E quando eu iniciei a estética, eu tava passando por um momento emocional, assim, bem difícil, né? Eu tava obesa, bem acima do peso, depressiva. E aí, para você entrar na estética dessa forma, onde você vende beleza, né? Foi bem complicado. Eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei dessa área de beleza e estética. Quando eu tava no meu último ano de enfermagem, eu tive um salão de cabeleireiro. Então, já era assim minha praia, sabe? E eu decidi que eu acho que todo sonho vale a pena, né? E eu tava passando por um momento e não é onde vamos ficar, é passageiro. Então eu foquei nisso e falei, eu vou Você não em desistiu, busca, deu não a desisti. volta e foi pro seu objetivo, Fui em focou no busca do objetivo. meu sonho Legal. e consegui, né, revirar esse jogo, porque realmente a obesidade não fez parte da minha vida, né? As meninas que me conhecem há mais tempo, eu falo, gente, vocês me conheceram magra. Então eu fui obesa assim durante 6 anos, realmente por um problema emocional, foi bem complicado. E aí com a gravidez também, né, que eu acabei engordando também, mas foi muito passageiro. Eu consegui realmente superar isso. E hoje, além de ser inspiração, né, por toda essa Sim. transformação que eu passei, as mulheres veem que a gente pode sim ser mãe, empresária e se cuidar e dar a volta por cima. Legal. Então, Parabéns, viu? Parabéns. por tudo. obrigada. Sim, porque até então, hoje, eu falo que a nossa autoestima, ela, você olha no espelho, você passa um batom, você passa um lápis, mesmo dentro de casa, Sim, né? E é o que você falou, foi um percurso longo, foram 6 anos, sim. veio a gravidez, é um sonho de toda mãe, mas aí você para e fala, agora é a minha vez de me cuidar. Sim. Né? Então foi muita força de vontade, parabéns por isso. E teve alguma situação que você olhou e falou assim, olhou no espelho e falou assim, agora eu preciso mudar? Sim, na verdade, quando eu desisti um pouco da enfermagem, né, e fui para a área da estética, eu já pensava assim, eu preciso
fazer alguma coisa diferente, porque a minha imagem não ia vender, né? Sim. Como é que eu vou vender beleza? Eu fazia muitos protocolos corporais, né? Porque realmente as pessoas julgam, né? Infelizmente, as pessoas julgam a gente. Então, eu falei, eu preciso fazer algo, mas eu me via num momento assim que parecia que eu não tinha muitas forças, sabe? E aí eu falava, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E na verdade, a virada de chave mesmo tem 2 anos dessa mudança do corpo, propriamente dito. Que foi quando eu me divorciei. Então, Nossa. querem conhecer uma mulher? Larguem dela. Olha. E aí Olha. vocês vão saber o poder de uma mulher. Depois a gente vai conversar sobre Essa dica é importantíssima para todos os homens que nos assistem. Dica, ixi. Importantíssima. Fica a dica, porque realmente, assim, eu falei, não, agora eu vou me cuidar, eu vou fazer as coisas por mim e realmente comecei a me colocar em primeiro lugar, né? Eu acho que não é errado, né? Hoje não tem uma fórmula, uma receita de bolo. Eu acho que a esposa tem que se dedicar à família, tem que se dedicar aos filhos. Mas eu aprendi que se a gente não se colocar em primeiro lugar, a gente também não consegue Cuidar das cuidar outras pessoas. de quem tá ao exatamente. nosso redor. Verdade. Então, quando eu entendi isso, eu virei essa chave, né? Aí foi quando eu falei, não, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, por exemplo. Sim. E aí eu resolvi e falei, agora. Então, na verdade, foi uma construção, né? De uma Sim. nova Aline, né? Sim, sim. É a questão de você se profissionalizar, de você se preparar, a questão acadêmica, essas mudanças físicas, Sim. essa questão da maternidade, divórcio. Então, assim, houve uma construção da Aline. E aí é a dúvida. A construção foi para empreender ou você se preparou para empreender, porque você falou, eu vou ter que mudar tudo, ou não? Ou quando você viu que você era capaz de mudar tudo, você fala, não, eu sou capaz de me mudar, eu vou conseguir empreender. Qual que é essa relação de toda essa mudança que você teve para você falar, não, é agora que eu vou empreender, vou fazer alguma coisa? Como é que é? Qual que é essa relação dessa trajetória dessas mudanças para isso? Na verdade, eu não vou saber te dizer, assim, qual foi o momento exato. Eu acho que realmente foi um processo, né? Que eu também fui descobrindo ao longo do caminho. Mas eu digo que depois do CLT, eu fui tirada daquele lugar quando eu era CLT. Obrigatoriamente não dependeu de mim. Mas era o empurrão que eu precisava para falar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso empreender. Né? Porque quando você tá no CLT, muitas vezes você fica estagnado, acomodado, Sim. né? Aquilo tá confortável para você, porque, né, eu tô lá, tenho meu salário, e empreender é uma coisa muito difícil, né? E aí eu também não me sentia à vontade fisicamente, eu falava, gente, como é que eu vou me enfiar numa coisa de estética, beleza, sendo que eu não tô pronta, eu não tô preparada. E aí também foi uma coisa que eu pensei, se a gente for esperar pro momento que vai estar pronta, vai estar preparada, esse momento nunca vai chegar. Criar um momento, né? Sim. Então, vai do jeito que tá. Se Só joga. vai, se joga. O Exatamente. pessoal fala muito que empreender é você começar com o que você tem, Sim. né? A infraestrutura, equipamento, só vai. Começa, né? Começa. Você começar. E aí dali vai vindo um Sim. monte de tijolo e você vai construindo. Sim. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Mas também falando um pouco dessa construção profissional, assim, eu desisti de uma graduação por conta da minha aparência física. Eu comecei nutrição. E aí, lá na faculdade, a maioria das pessoas eram pessoas da educação física que estavam fazendo nutrição. Então, eram de um perfil maromba, todo mundo sarado, e eu acima do peso. Eu cursei 2 anos e desisti da Caramba. graduação de nutrição porque eu estava totalmente fora do padrão. Mas você se sentia julgada? Ou as pessoas, você sentiu o olhar deles? Era uma coisa Por quê? sua. Assim, Às olhando vezes- hoje, obviamente, né? Porque na hora... Eu acho que muito mais de mim, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica, assim, eu me cobro demais em tudo que eu vou fazer, mas, assim, indiretamente tinham, sim, olhares. Tinham. Tem os julgamentos. Tem os Tem julgamentos. uma diferentona na sala. Então, e realmente, assim, a alimentação era uma válvula de escape pra mim, Tá. então...
eu meio que descontava na comida. E aí o pessoal, tudo com marmitinha fitness. Mas só você era fora da curva? Então, tinha acho que umas 2 ou 3 pessoas, assim. Mas sabe que eu pensava, eu falava, gente, que credibilidade eu vou passar Sim, sendo sim. nutricionista? As pessoas vão olhar pra mim e vão falar, mas você não consegue nem se emagrecer, você vai querer me emagrecer. E você vê, né? Várias barreiras. Sim. Né? Ela tinha motivos para desistir e nunca mais aparecer numa faculdade. Fala, vou ficar quietinha aqui, trabalhando de CLT. Mas não, você saiu totalmente da zona de conforto. Sim. Mesmo que você tenha desistido dessa graduação, mas você não ficou parada. Foi. Né? Você foi em busca de outras É. coisas. E aí, logo em seguida, acho que coisa de 6 meses, eu resolvi fazer biomedicina, né? Então, eu já era formada há 10 anos como enfermeira, já era especialista em estética, porque aí eu fiz uma pós-graduação em estética. E eu falei, não, preciso subir um patamar. Não é porque eu desisti da nutrição que eu não vou investir mais na minha carreira. Aí foi Sim. quando eu fiz biomedicina, né? Aí mais 3 anos de biomedicina. 3 anos e agora já tá graduada. Biomedicina, sim. Biomedicina, enfermagem há 12 anos, biomedicina há 5 anos já. E esse ano eu me formo em odontologia. Gente. Que legal. E vai fazer mais? Então, Meu gente. Deus, chega. Aí eu, e vai fazer mais? Vou descansar 3 anos. Então, assim, eu falei que voltar à graduação 100% presencial foi, assim, um desafio muito grande, porque Sim. é meio período dedicado totalmente à faculdade. E o curso de odontologia é bem puxado. Sim. É muito puxado, mas, assim, eu digo que a gente não pode parar, né? Na área da saúde, na área da estética, sempre tem atualizações. Então, eu já tô planejando uma residência em bucomaxilo, porque eu quero Nossa. cirurgias estéticas da face. Então, ano que vem, provavelmente, eu já tô nessa residência, que aí são mais 24 meses. Nossa. Gente, é isso. É sempre querendo evoluir, né? Sim. Eu tenho uma dúvida, assim. Como que é empreender no ramo da estética atualmente aqui no Brasil? Eu acho que empreendedorismo é um desafio muito grande, mas como é engrandecedor em todos os aspectos, assim. Como a gente evolui como ser humano, principalmente, porque emocionalmente você tem que estar, assim, com um controle acima da média. E dentro do país, com essa coisa da economia que oscila muito, a política que, né, envolve várias coisas, a maioria das empresas acabam quebrando, né, Sim. como eles dizem, até 2 anos. Né? E aí era uma estatística que eu sempre ficava de olho, assim. O meu ex-marido era empresário, né? Então ele foi uma inspiração para mim. E ele falava, ó, a empresa que se manter até 2 anos dificilmente vai quebrar. Aí você né? ficava contando tempo, pode até 1 ano, 1 ano e meio. Exatamente. Aí tem realmente essas estatísticas, né? Que aí a empresa que com 5 anos já tá consolidada. Uhum. E aí eu sempre ficava de olho nesse parâmetro. E a minha empresa é uma empresa de pandemia, né? Quando eu inaugurei, assim, eu peguei essa fase de pandemia e aí precisei ficar fechada, né? Teve todos esses desafios. E eu falei, gente, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa agora. E aí, realmente, é um desafio, mas eu acho que para você realmente se autodesafiar, crescer, o empreendedorismo é a melhor coisa que existe. É muito gostoso. É muito gostoso. Que legal. Você comentou agora que em relação ao período de pandemia, você tinha uma reserva, você se organizou, você atendia. Como que foi passar por essa fase? Porque muitas empresas realmente, principalmente empresas de Fecharam. eventos, fecharam. Sim. Enfim. Ninguém estava preparado, né? De Ninguém fato, estava né? preparado. E assim, eu vou dizer pra vocês que eu ainda inventei de ficar grávida na pandemia, né? Nossa. Então a Aline gosta, né, de Tava uma em casa de sarna pra se bobeira. Tava trancado em casa. problema. Tô fazendo nada. É uma arrumar mais pandemia, o uma mundo se coisinha acabando, eu precisando. Ninguém pode sair. Eu tô Ninguém querendo pode emagrecer, sair. caso eu faço faculdade, eu quero fazer. Eu vou. Exatamente. Então, Fica assim, grávida. foi tudo de uma vez. Eu não Gente. tinha uma reserva, tá? Eu não tinha. E quando eu resolvi... Meu filho foi bem programado, tá? Quando eu já era casada há 10 anos, quando a gente resolveu, né, ter um filho. E aí ele, acho que agora é um bom momento. Eu falei,
Acho que vamos. E eu tinha uma nutricionista que trabalhava comigo, e aí a minha clínica poderia ficar em atendimentos, porque era voltado para a área da saúde, né? Que tinha o atendimento da nutricionista e fisioterapia. Então, assim, não fechei 100%, a gente não podia ficar de porta aberta, fazendo anúncio, essas coisas, mas ainda teve algum movimento. E na época eu tinha uma sala que eu fazia bronzeamento artificial. Eu tinha uma máquina lá. E, assim, não tava girando muito essa parte do bronzeamento artificial. E a máquina tinha um valor considerável, na época, 25 mil. E aí eu falei, eu vou vender essa máquina e vai ser o que vou usar nesse período. E aí deu certo, né? Então, peguei esse dinheiro e aí consegui passar pela pandemia, pela gravidez. Mas eu voltei a trabalhar com 45 dias do meu filho, né? Então, eu voltei a trabalhar cedo também. E não tinha suporte financeiro, né, do pai do meu filho, né? Apesar dele ter a empresa dele. Mas a minha era a minha empresa, eu tinha que dar conta. Aí eu falei, vou dar um jeito, vou conseguir. E aí vendi essa máquina e acabou dando certo. Que legal. E o filho ia junto? O filho ia junto, dentro do carrinho. Aí eu tinha 3 salas dentro da minha clínica. Aí tinha vezes que uma colega minha ia lá pra ficar um pouquinho com meu filho, mas ele dormia bem durante o dia, assim. E eu não ficava 8 horas, né, na clínica. Eu ficava de 4 a 6 horas. E aí ele ficava dormindo na salinha do lado, que eu montei uma salinha lá pra ele. Às vezes essa pessoa me ajudava. Quando ele completou 9 meses, ele já foi pra escolinha, né? Então, fui fazendo dessa forma. E deu certo. E aí, uma vantagem do empreendedorismo, né? Porque como que você vai levar um filho pro CLT? Sim, É muito não dá. mais difícil. Então, eu acho que essa parte do empreendedorismo também me facilitou na maternidade. Porque meu filho já foi comigo, ele vai até hoje, né? Então, ele vai comigo pra clínica. Eu até queria ter uma área Kids lá pra ele. Olha, Futuramente excelente ideia. terei uma área Kids, porque eu sei qual é o desafio das mães. Mas deu certo realmente porque eu sou dona do meu próprio negócio, né? Deu certo, graças a Deus. Eu tenho uma última pergunta em relação ainda a esse tema de empreendedorismo. Eu já tive a oportunidade de conhecer franquias grandes aí que tem na área da estética e também conhecer a sua clínica. E eu senti, né, que a sua clínica, ela é muito mais humanizada, né? O atendimento é muito humanizado. Então, é legal, né, você estar ali naquele ambiente. Eu estou confrontando em relação a franquias grandes, que tá sempre sempre uma rotatividade muito grande de pessoas, de profissionais. Então, você acaba não criando um vínculo, né? Sim, acaba sendo até mais um número, né? Exato, até porque Mecânico. Exato, às vezes, eu gostei daquela moça, mas ela não tá mais aqui, ela tá lá na Lapa, ela tá lá Sim. enfim, né? Vai mudando de lugar. Sim. E como que é? Porque esse pessoal, né, essas franquias, essas empresas, eles têm suporte para a área de marketing, para uma área toda de eventos, de adaptação, enfim, financeira, administrativa. Você tem, né? Eles te conduzem de uma certa forma. Como que é cuidar toda dessa parte administrativa, financeiro e marketing ainda? Porque eu sei que você é muito forte nas redes sociais. Sim. Eu vou complementar essa, porque eu achei minha curiosidade. Além de você fazer tudo sozinha, como que é competir? Porque você, além de fazer tudo isso, você tem a competição dessas grandes. Sim. Como que é essa competição entre competição, né? Sim. Mas são seus concorrentes, Sim. né? Como é que funciona isso? Como é que você tira de letra? Hoje, realmente está muito mais fácil. Mas há 7 anos atrás, ali era o marketing, o financeiro, o tudo. Então, hoje eu já tenho uma equipe que me dá um suporte também em relação a isso. Mas é um desafio grande, né? Competir com essas franquias, porque eles têm um marketing muito forte, né? E quando é franquia, já tem o nome, né? A minha clínica é a minha clínica lá na Vila Matilde. As pessoas hoje já me conhecem, mas realmente o meu diferencial é esse, né? De ser humana. Eu acho que a enfermagem me dá essa base, porque o enfermeiro, ele é o cuidador, né? Então, eu trato minhas clientes com muito carinho. Eu me preocupo em saber qual é a música que ela gosta, para eu deixar tocando lá na Alexa, né?
a gente tem cardápios para inverno, com cappuccino, essas coisas. Então, eu dou muitos presentes, eu adoro mimar elas. Então, a gente manda mensagem, olha, você ganhou um Lavian, vem aqui, viu? Então, uma massagem relaxante. Então, acho que esse é meu diferencial. Então, elas se sentem acolhidas e recebidas como a Sandra, a Maria, não um número, né? Como realmente é na franquia, porque lá eles estão visando o dinheiro, né? Eu não vou ser hipócrita que eu tô lá para trabalhar, não é meu hobby, né? Mas eu... Assim, gente, é tão gratificante. É a minha casa, é o meu... as minhas psicólogas também são minhas clientes, então é muito bom, assim. E aí, cada cliente que volta, cada conversa que a gente tem no dia a dia, então é uma troca muito bacana. E hoje eu amo o que eu faço, não que eu não amasse antes, né? Mas quando eu saí da enfermagem, eu falava, gente, agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu achava que eu era muito importante dentro de um hospital. E aí, quando eu decidi trabalhar com estética, eu falei, ai, não é assim tão importante na vida das pessoas, né? Gente, hoje eu vejo que a estética transforma vidas. Transforma. Transforma demais. Mulheres, né? Tudo. E pessoal de casa, ó, vocês estão escutando aqui, agora vocês acabaram, você aí que tá querendo empreender na área da beleza, acabou de ter uma aula de como fidelizar um cliente. Exatamente. Eu acho que isso foi uma mensagem importante, porque eu acho que hoje a gente tem muitas empresas que fazem a mesma coisa, né? No ramo Sim. que eu trabalho particularmente, você tem um monte de opções que é do mesmo jeito, a mesma cara, a mesma roupagem, a mesma embalagem. Sim. E eu costumo dizer que o que muda é atendimento, né? E eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que você achou no atendimento personalizado esse diferencial. Sim. E aí eu vou querer tirar um contraponto. Como você tem esse lado humanizado, personalizado? Tem essa questão também do cliente começar a ir lá, não só pela beleza, mas virar um consultório de psicologia, Sim. onde ela vai, ela fala, De porque, desabafo. ó, todo mundo viu a história da Aline. É uma coisa, assim, maravilhosa de coisas que aconteceram. Então, você tem a sua história, seus problemas, as suas realidades, né? E aí você recebe um monte de gente que você atende, você faz questão de atender pessoalmente. Pode ser que não seja você que atenda, mas você recebe, você... E aí a pessoa vem com os problemas dela, com o diálogo dela, o discurso dela. Como que é isso para você o dia inteiro, para não virar um consultório psicológico aquilo ali? Sim. Na verdade, hoje, eu gosto muito de acolher. E eu já tenho, com as meninas, né, que fazem os agendamentos, determinado que pelo menos uma consulta de 1 hora. Porque hoje já existe isso. Então, assim, é uma coisa que me faz muito bem e que eu sei que as clientes vão lá para isso também, para conversar, né? Então, assim, eu já tenho planos para o futuro para fazer a clínica como medicina integrativa. Para realmente cuidar dessa bacana, parte também mental, né? Então... hoje a gente sabe que, por exemplo, a falta de vitamina afeta na depressão, né? Vitamina B12, por exemplo. Então, é todo um conjunto. Sim, não é só o externo, né? Se o interno não estiver bem, muitas vezes eu não consigo nenhum resultado favorável do meu procedimento. Então, é como se fosse um combo, né? Se a pessoa estiver feliz, não estiver depressiva, eu também vou ter um resultado muito melhor no procedimento estético. E isso já é cientificamente comprovado. Então, eu olho a pessoa como um todo, né? Eu acho que a enfermagem me deu essa base e toda esse percurso que eu venho fazendo aí na minha carreira é focado nisso, em cuidar do ser humano como um todo. Meu propósito de vida, inclusive. Só Que legal. deixando claro para quem está nos assistindo, né? Quando eu comentei de clínica psicológica, não tem nada a ver com uma substituição. É tudo. Eu acho que o cuidar do corpo e da mente é tudo. É ir num psicólogo, num terapeuta, num psiquiatra, cuidar de si com estética, ir num gastro, ir num, né? Sim. Então, só para esclarecer também que é uma construção Sim. de uma coisa, você sabe melhor que eu isso, Com né? certeza. Então, muito bacana. Fora aqui também, né, quando elas procuram você, querendo ou não, até aquele carinho, tem umas que viram até amigas, né? E hoje a gente vê o quê? Que as pessoas estão carentes, Sim. né? Então ela vai lembrar da Aline não só do serviço, de deixar ela
ficar autoestima, nada. Vai lembrar da atenção. Porque as pessoas hoje, você falou uma coisa e eu falei hoje pra ele sobre isso. Não é mais um número. Não. Você tá fidelizando, você tá fazendo aquela comunidade com a cliente. Sim. Aí ela pega e fala, nossa, eu vou ali na Aline. Gente, hoje a indicação é a melhor coisa, né? Sim. Então eu acho que é um conjunto que você tá sabendo levar e você sabe que você vai muito longe. Eu acho que a gente ainda vai trazer a Aline aqui e ela ainda vai falar de umas 2, 3 especializações. Hein? As Verdade, franquias da gente. Aline. Pensou? Já pensou, gente? Realmente, assim, tenho vários projetos e eu quero muito poder ter, assim, um cantinho para cada coisa, né? Essa parte de medicina integrativa também envolve relaxamento, terapias que... Hoje a gente tem vários tipos de terapeutas, né? Não só o psicólogo. Hoje a gente tem outros terapeutas também que podem tratar dessa parte. Claro que, como ele disse, não substitui o psicólogo, mas a gente consegue sim cuidar disso. E eu acho que mente sã vai transparecer um corpo são também. Eu e a Mary, a gente quer saber já quando que esse projeto já... Quando? Em breve, inscrições gente. estão abertas. Já vou primeira, colocar na segunda. lista de espera. Estamos dentro. Gente, mas eu tenho uma dúvida ainda. Porque assim, tem aquela cliente que vira amiga, que você adora, que vai lá tomar um chá com você, fazer um procedimento, mas tem aquela que você fala, eu não quero que essa mulher nunca mais faça aqui. Sem nomes, sem nomes. Sem expor ninguém. Sem expor ninguém. Então, hoje eu falo pra minha equipe que, assim, a gente também tem que aprender, óbvio que eu acredito que todas as minhas clientes gostam, né, de estar lá na clínica, mas hoje a gente também tem que aprender a demitir clientes, tá? E eu já demiti clientes. Porque eu acho que também não vale a nossa sanidade mental. Então, sim, assim, gente, sobra aqui numa mão, tá? Não tive, assim, muitos casos. Hoje, eu falo para as meninas, pede avaliação no Google, porque é muito importante. E tá lá, a Z-Clinic 5 estrelas, não tem nenhum tipo de reclamação em relação a tratamento, até em relação aos procedimentos que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não ficam 100% satisfeitas, porque existem vários fatores para né, garantir um resultado. Mas em relação ao atendimento, graças a Deus, eu não tenho o que dizer, mas eu já demiti cliente, sim. Que legal, né? Já. Tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte da sanidade dela e das funcionárias, Sim, né? Exatamente. Tem cliente que não se paga. Não. E assim, claro que eu tento entender qual é o momento daquela pessoa. Às vezes ela tá passando por alguma coisa difícil, enfim. Mas assim, eu também tenho que me dar o direito de não precisar passar por aquele estresse, Sim. né? Então, com toda a educação, eu falo, olha, infelizmente eu não vou poder te atender, né? Não tenho agenda. Boa sorte. Conheço uma pessoa ótima. Conheço uma pessoa ótima, eu vou te indicar. É isso. Né? Eu acho que realmente hoje, dentro do empreendedorismo, também te dá essa flexibilidade também de querer ou não atender certo tipo de público, né? E hoje eu já tenho o meu público filtrado, né? Então, no começo, a gente aceitava tudo de todos os cantos, porque você precisa ter Sim. clientes, mas hoje, graças a Deus, depois de 7 anos, né? Então, hoje, não que eu esteja desperdiçando clientes, muito Sim. pelo contrário, também não quero parecer arrogante, mas eu também acho que tem coisas que a gente não precisa passar. Tem que valorizar a sua Sim, empresa, Tem que né? valorizar, Você com certeza. A minha empresa, o meu trabalho, Isso. as minhas funcionárias, Sua minhas saúde. colaboradoras, a minha saúde, né? Eu sei o que eu fiz para chegar, né, até aqui, aonde eu quero chegar, porque também eu sou uma eterna inconformada. Bom. Eu sempre olho aquilo e falo, deve ter uma melhor forma de fazer isso, deve ficar mais fácil. Então, ser uma inconformada é, assim, acho a chave de tudo. O que eu falo para as minhas mentoradas também, que hoje eu tenho mentoradas, né? Eu faço algumas mentorias da área da estética lá na minha clínica. Então, eu falo, gente, sejam eternas inconformadas.
Agora é a hora, hein? Vocês ouviram, né? Ela já deu a primeira brecha aí. Mentorias. Ainda bem que a gente deixou os Mentorias. contatos dela pro final, porque esse pessoal já teria largado aqui a gente pra já tá bombando o celular dela ali daqui a pouco. A gente já avisou que tudo vai virar assunto aqui, né? Então... Sim. E deixa eu te falar, aproveitando aí o gancho, né? Falando de sonhos, você já falou aí mais ou menos pra gente o que você quer trazer na parte profissional e na parte pessoal. O que é os seus sonhos, a sua missão? O que você vê daqui 2 anos, 10 anos? Qual é a sua expectativa? Sim. Como vocês disseram, eu acho que eu tive vários momentos assim que eu poderia ter desistido de tudo, largado de tudo, né? Há 2 anos atrás, quando eu me divorciei, eu estava 47 quilos a mais do que eu estou hoje. Eu estava passando por um momento de depressão, meu filho tinha 2 anos e, assim, eu tava devendo mais de 100 mil pro banco. Tava tudo, assim, ruim. Ou seja, todas as áreas da sua vida estavam péssimas. Então, eu tinha tudo, assim, pra realmente desistir. E aí, você para pra pensar o porquê de tudo isso também, né? Eu sou filha de pais separados e já era uma coisa que eu sempre falava, eu não quero que aconteça isso com meu filho, né? Então, você já tem uma crença, coisas programadas, né? Hoje eu tenho estudado bastante em relação a isso também, que você acaba reproduzindo, mesmo involuntariamente. E eu ficava com esses questionamentos, né? E hoje a gente vê que os relacionamentos estão rasos, estão frios. E eu também poderia pensar, ai, não quero me relacionar com mais ninguém, não quero mais nada. Mas, assim, os meus projetos para o futuro são de constituir uma família, né? Eu já tenho a minha família, que meu filho e eu somos uma família, né? Hoje meu filho me complementa, com certeza. Mas eu quero ter uma pessoa, eu acho que a família é a base de tudo, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito tranquila, eu não gosto de sair, né? E eu fui assim a vida inteira, então eu acho que uma família é tudo que a gente precisa. E com certeza ter uma empresa, uma clínica, assim, que aborde todos esses âmbitos que eu mencionei para vocês, enxergar a pessoa como um todo e poder acolher essas mães, essas mulheres, para realmente se cuidar, para se olhar, para se colocar em primeiro lugar, que é muito importante. E quando a gente tá bem, né, fala aquela coisa, uma mulher de cabelo, unha feita, harmonização em dia, não quer guerra com ninguém, Sim. né? Então é uma pessoa mais disposta, que não vai brigar com o marido, que vai estar disposta, que vai estar feliz, vai cuidar bem dos filhos. Então, eu acho que hoje a estética, a beleza, a autoestima são coisas assim que transformam a vida de uma pessoa. Transformou a minha vida e eu tenho certeza que pode transformar a vida de muitas pessoas. Você sabe que você falando aí agora me veio até na cabeça, né? Saindo um pouquinho aqui do que a gente tem alinhado, mas eu achei muito legal. Você já pensou em escrever um livro? Mulher, eu já pensei. Olha. Na verdade, uma pessoa me falou isso, tá? Na verdade, essa coisa de aparecer na rede social, né? Que também te dá aí uma visibilidade. Sim. Às vezes aparecem algumas pessoas, né? Falando, você me inspira, você me motiva. E aí, teve uma pessoa que falou, nossa, sua história dava um livro. E aí, realmente, eu pensei nisso já pensei, quem sabe? E detalhe, a pessoa que falou, você fala assim, muita calma, porque ainda tenho histórias, os capítulos não se encerraram. Mas assim, desde tudo lá atrás, né? Eu acho que você pode pegar desde o início mesmo. Sim. Tudo que você construiu, Sim. tudo que você passou, Sim. a evolução, Sim. né? E tem muita coisa pra mim aqui. É só o começo isso. Eu tenho certeza que é só o começo, né? Mas legal, ó, tá vendo? Muitas pessoas pensaram. Muito legal. E se lançar, traz aqui, tá bom? Vou fazer o divulgar. lançamento As aqui. portas com vão estar vocês. abertas aqui, com certeza, né? Queremos sim. Sim. E deixa eu te falar uma coisa. O que você quer que seu filho, quando ele... Porque hoje ele tem 5 anos, né? Talvez ele não entenda toda essa história. O que a mãe dele passou para chegar até aqui. O que a mãe dele Sim. está fazendo por ele.
daqui uns anos, assim, acho que daqui uns 5 anos já vai estar bem. O que você quer que ele... Como que ele quer que veja você? A mãe Aline, a empresária, aquela que cuida de tudo, cuida de mim. O que você espera dele, assim? Porque, pelo visto, ele é muito seu companheiro, Ele é. né? Ele é muito meu companheiro. E como as crianças hoje em dia estão espertas, inteligentes, né? Demais. Ele com 5 anos, assim, ele já me enxerga de várias formas. É engraçado que às vezes ele canta uma musiquinha pra mim, aí teve um dia que ele cantou assim, a minha mãe vai pra academia e ela tem uma clínica de estética. Você vê como que é as crianças? Então, assim, ele já Deixa me esponja, enxerga, né? e ele já me enxerga dessa forma, né? E assim, é engraçado, a conexão que a mãe tem com o filho, assim, é surreal, né? Sim. E ele quer me acompanhar, ele fala, mamãe, hoje eu vou pra faculdade com você? Mamãe, hoje eu vou pra clínica com você? Aí, semana passada, eu atendi uma professora dele, da escola, e aí ele tava lá, no dia, por coincidência, e aí ele falou, mamãe, você vai atender a tia Lê hoje? Eu falei, vou. Aí ele, então, quando eu crescer, eu quero ser médico de clínica igual a você. Nossa. Que lindo. E aí hoje ele já fala isso e ele tem essa visão de que a mãe dele vai pra academia, vai pra faculdade, tem uma clínica de estética. Então eu já fico assim, nossa, não tem nem o que dizer, né? E essa imagem que eu quero passar pra ele, que eu sou forte, eu consegui, eu não desisti, que os desafios existem, mas que se a gente quiser, a gente consegue chegar onde a gente quiser, gente. O céu é o limite. E ele já tem muito orgulho de você, né? Daqui uns A criança anos, percebe, ele né? percebe. A criança sabe. A gente não engana a criança. Eles Percebe. enganam a Não. gente fácil. Sim. Mas a gente não engana. A gente não tem, a gente não engana. E aí, eu acho legal isso, do filho. E aí eu queria te fazer te pedir uma... Não sei se a palavra é uma dica, né? Não sei, uma coisa assim. Aproveitando, né? Aproveitando, porque vai ter as pessoas que vão ouvir a Aline, né? A pessoa vai começar do zero, porque você falou do seu começo, do que você passou, você já trouxe projetos futuros, e aí eu imagino que qual seria aquele passo a passo para quem vai empreender? Por exemplo, para quem começar isso é importante, os percalços isso é importante, você já tem planos futuros, eu imagino que você tem que ter um planejamento, não é Sim. só... Algumas dicas certeiras, para quem tá ouvindo a Aline ali, aquelas dicas certeiras Sim. para quem tá começando. Hoje eu já tenho, né, mentoradas da área da saúde, então, enfermeiros, biomédicos, dentistas, que querem empreender, querem investir nessa área de estética. Então, eu acho que a primeira dica, assim, fundamental é que o medo é um parâmetro, né? Então, nós estamos lidando com vidas, não é só o empreendedorismo, né? A gente tem que ter essa responsabilidade social, profissional. Então, não visar somente o dinheiro, né? Eu acho que isso é muito importante, você ter essa consciência e arriscar. A vida do empreendedor é uma vida de riscos diários, né? Então, não tenha medo de começar de baixo, do pouco. Hoje eu não tenho uma sala. Aluga um coworking, Sim. né? Eu não vou porque não tenho quem me ajude. Vai sozinha, né? Então, assim, não tenham medo de arriscar. Não crie barreiras, né? Não criem barreiras, né? Porque obstáculos vamos ter aí Toda ao longo hora. da vida, toda hora. Então, tem que ir. E eu falo também que o mentor acelera o processo. Eu não tive nenhum mentor. Quando eu fui sozinha com a cara e com a coragem. Então, foquem numa pessoa que vocês acham que possa ser um bom mentor, porque ele vai acelerar o seu processo, né? Então, se inspire, acompanhe, vejam o que eles estão fazendo, né? Essa dica aí do encantamento do cliente foi de uma mentora minha, Sim. né? Não veio da minha cabeça. Então, o mentor, ele vai acelerar o processo e vai facilitar muitas coisas aí nesse caminho. Muitas coisas mesmo. Não tenham medo. O medo é um parâmetro, sim, é importante, né? Porque na área da saúde não dá pra gente sair arriscando qualquer coisa, mas não deixam que o medo impeça
de realizar o que você gosta, os seus sonhos e invistam no conhecimento, né? Nunca é demais. A gente hoje até conversou com isso. Conhecimento nunca é demais. Todo dia você vai Sim. aprender alguma coisa na sua área. Todo dia você vai aprender. Então, acompanhem outros profissionais, conversem, façam muito network. Eu tenho tanto grupo de WhatsApp, Sim. né? Para fazer Sim. muito network, trocar experiências com outros colegas, né? Então, eu acho que é isso. É fundamental. Obrigado, muito bom. Maravilha. E olha, eu não posso deixar ela sair daqui sem dar uma diquinha para nossa pele, né? Então vamos lá. Aline, o que é o mínimo para um skincare eficaz? Gente, por favor, não usem o sabonete do corpo no rosto. Olha! Nossa. Isso Eu pra acabei- mulher, né? Homem pode. Eu acabei né? de jogar Pode. 30 Sim. anos no meu skincare Não, no mas a lixo. gente é homem, caramba. Homem pode. Os Não. homens têm essa coisa de cabelo, barba e corpo. É tudo mesmo. Tudo mesmo. Não, gente, não pode. Realmente, o rosto, ele precisa de um cuidado especial, tá? E eu digo que, na dúvida, usem um shampoozinho de bebê, né? Neutro, O shampoozinho de bebê neutro já resolve qualquer problema, porque, de fato, o sabonete que a gente utiliza no corpo, ele muda o pH da pele, ele resseca, porque o sabonete do corpo, ele tem a finalidade do quê? De limpar. Né? Então, ele tem que tirar toda aquela oleosidade, ele precisa ser um pouco mais agressivo. E a pele do rosto não pode receber essa agressividade. Até aqueles de glicerina. Esse daí já é um sabonete mais neutro, né? Até a gente no tem... caminho. a gente tem o glicerina para bebezinho e tem É. aqueles glicerina puro. Esse que é o osso. O de bebê, né? Esse aqui gosta do de bebê. É o grana. Não poder se pagar, a gente fala. É, Não poder se pagar, a gente fala. É. Esse. A Vitória aqui- gosta E aí, dele. eu acho que o básico é o sabonete próprio para o rosto e o filtro solar. Claro que se você usar um hidratante também vai facilitar, mas na correria do dia a dia não adianta. Até para as minhas clientes eu falo, olha, meu público é 90% mulher, tá? Mas eu tenho 10% de homem, que os homens hoje já estão Sim. se cuidando mais. Vamos abrir esse leque aí, gente. Exatamente. Mas assim, não adianta eu falar, olha, usa esse para área dos olhos, usa esse para maçã do rosto, usa esse para testa, esse daqui. As pessoas não vão usar. Hoje o dia a dia das pessoas não permite. É muito corrido, Né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem filtros solares que são hidratantes e rejuvenescedores num único produto. Então, assim, precisa de um investimento um pouquinho maior? Precisa, mas super vale a pena e vai otimizar o seu tempo. Então, sabonete específico para o rosto ou um sabonetezinho neutro, filtro solar e um hidratante. Pronto. Olha que Que massa. dica, hein, gente? Eu tô feliz só de saber que todo o meu investimento naquele sabonete de quase R$9, Quase R$9. porque usou até 2, 3, né? É. Pelo menos Você isso. também tá no caminho. Sim. Você gosta de Tô. um lado? É, a Pega gente os tá falando de a gente produtos. gosta do mesmo, mas a gente É. tá falando que é o mesmo sabonete. É o de bebê, Pega é o os de produtinhos bebê. da mulher, vai. O próximo passo, Débora, a gente dá de Dia dos Pais, botox pros maridos. Ai, meu Ó, Deus. ó. Peraí, gente. calma, tá chegando. Agora é dia das mães primeiro, né? Deixa as mães. Porque tem mesmo ainda um preconceito, né, do homem se cuidar. Eu tenho um amigo, né, nós temos um amigo em comum que ele super se cuida, gente. Cuida dos dentes e cuida faz botox. Ele parece que tem 25 anos, na verdade. Ele é Gente. jovem, assim, aparência, mas ele também, né? Ele... É porque também não é exagerado, né? Ele achou um meio termo. Bem Mas natural. por isso, porque ele vai num lugar sério, ele pega um profissional sério. Exatamente. Então, aquele pessoa que fala, olha, você vai até aqui, você vai até ali. Então, você olha, nitidamente você percebe Não é que ele exagerado. não né? é exagerado, exatamente, não fica aquela coisa. E eu acho que aí parte disso que você falou, Sim, de um profissional que... exatamente. Vai conduzir. É. vai- Assim, hoje a gente tem vários perfis de profissionais da estética, tá? Então, se tem Instagrams, tem redes sociais que vocês olham lá que todo mundo tem a mesma cara. Porque o profissional tem aquele perfil de bocão, cara quadrada. O meu perfil hoje é mais natural, tá? Então, hoje eu atraio um público que gosta de coisas mais naturais. E assim, hoje os homens, eles se cuidam, mas eles não gostam de aparecer e não gostam que as pessoas saibam, tá? Eu tenho até uma história muito engraçada de um cliente, ele é meu cliente já há uns 5 anos. Quando ele chegou lá, o perfil da minha clínica era de poltrona rosa, minha logotipo era rosa. Aí, ele pegou a ficha de anamnese, tudo rosa. Pois quando ele entrou na sala, ele falou, doutora,
como que você quer atrair os homens com essas coisas aqui todas rosas? É verdade. Aí eu queria fazer uma mudança mesmo de identidade visual e ele, né, eu falei, gente, preciso, porque, né, o cliente já tá dando aí a dica. Aí eu mudei para tudo cinza. Aí hoje a minha cartela de cor da clínica é dourado, cinza, preto e branco, essas coisas mais neutras. Ele ainda é meu cliente, Ai, só que sabe o que bacana. ele faz? Quando ele vai agendar, ele fala, doutora, neste dia, neste horário, só terei eu na sua recepção, né? Ele não quer que as pessoas vejam ele entrando e saindo. E se for um dia, assim, mais movimentado, o que ele faz? Ele leva a esposa. Porque aí um ele, macete. ele quer que as pessoas pensem que quem vai realizar o procedimento é a esposa e não ele. E olha que engraçado, a esposa não faz nenhum procedimento estético e ele faz botox a cada 6 meses. E você tá vendo? É mais um cuidado que Gente. ela tem que ter. Aí É. o cliente pega e fala assim, ela atende as minhas necessidades, ela Sim. respeita, então por quê? Então é legal isso, né? É o que eu falei, não é só mais um. Ela falou, não é só mais um, é o cuidado com o cliente. Sim. Mas Olha eu que também legal. acho, gente, que a gente tem que quebrar esse tabu. Porque Tem. eu insisto, não é? Falo, meu amor, tem que se cuidar. Eu Não, mas eu, adoro estar com uma pessoa com uma aparência saudável, uma Sim. aparência jovem. Do meu lado, meu marido tem, gente, mas... Mas não, eu falei pra ela, o dia que eu chegar, por exemplo, aos 30 anos, eu começo a me Isso preocupar. aí. Não é? Digo a mesma coisa. Neste momento, não Agora, é a hora gente não ainda. tem culpa que a gente é 15, 20 anos mais novo que elas. Nossa! O dia que a gente chegar, a gente vai se preocupar. Olha, boa, 30, quando chegar 30, Isso. 15 anos mais Entendeu? nova. Então, né? Vamos. Mas eu não tenho preconceito nenhum com isso, de verdade. Tô até que quando a gente entra nesses assuntos estéticos em casa, eu falo, meu, você tem que fazer o que você sentir bem. Sim. O que você quiser. Então, até que eu levo, busco. Tem que se sentir bem. Exatamente. Eu, particularmente, não é preconceito. É que eu realmente, eu gosto do processo de envelhecimento natural. Óbvio que tem coisas que vai fazer bem pra saúde. Então, eu Sim. tenho meus cuidados com saúde. Sim. A questão estética, eu Precisa, já né? acho legal. Eu gosto do cabelo ficando grisalho. Eu acho essas coisas legais. Mas eu falei pra Mary, eu acho que uma hora não vai ter jeito. Eu vou olhar e vou falar, putz, tem um negocinho aqui, tem uma limpeza de pele. Um monte de vontade de fazer. Mas não é uma prioridade. Eu fico, ai, putz, vai doer, ai, vai não sei o que lá. Mas tenho vontade de fazer. E homem pra dor, né? Aí eu vou pegar testar. Você vai testar, doutora? Neste caso, Não precisa. Porque vocês vão apertar, vai doer. Peraí, atestado. Arruma, doutora, pra mim. Posso arrumar atestado? gente, pra mas empresa? homens se cuidem, por favor. Sim, é Porque, importante. como a Mary falou, assim, a gente também quer andar com homem Importante. bem cuidado, bem arrumado. E assim, hoje, eu digo por mim, tá? Farei 40 anos em agosto e eu não tenho vergonha de falar da minha idade, porque a estética me favoreceu muito. Meu primeiro procedimento estético foi com 27 anos. Parece, gente, que meu ela vai primeiro fazer 40 botox. anos. Não parece. Então, a estética realmente, como você falou, Sim. assim, a gente não consegue parar o processo de envelhecimento, Isso. né? Nasceu, tá envelhecendo. Mas retardar os efeitos é super possível com a estética. E hoje nós temos formas de deixar mais natural. Não, é verdade. É verdade. Importantíssimo. Sim, verdade. é muito bacana, mas tem crescido. Os homens estão menos preconceituosos e estão se cuidando mesmo, fazendo botox, fazendo o estímulo de colágeno. Nossa, quando aparece um homem lá, eu fico super orgulhosa. Aí eu ainda falo, a esposa que mandou? Vamos pra lá, né? Vamos nós dois. Eu vou repensar. É. Boa. Graças a Aline, ela está me convencendo. Eu ela vou está me disponibilizar convencendo. um voucher. Ó, pronto, já presente, convenceu. Aí eu dou Já de convenceu. presente. Era o que faltava. Eu dou de presente Era o que faltava. uma sessão de massagem relaxante lá na esteira, tá bom? Olha. Aí, ó. Mas a esteira que eu tenho que correr ou andar? Não, esteira que você vai ficar deitadinho. Eu vou. Só na Eu quero não. massagem. Aí Muito vai, obrigado, Aline. será Obrigado. gostoso. Muito obrigado. Também. Muito Eu obrigado. acho que a gente tem que trazer a Aline mais vezes. Agora, Aline, para finalizar esse bate-papo aqui, se você pudesse resumir toda a sua história em uma frase, assim, pro pessoal que tá te assistindo aqui, qual seria essa frase? Gente, não tem como não ser outra. Isso já me perguntaram, tá? Então, assim, tá na ponta da língua. É superação mesmo. Então, hoje eu tenho orgulho da minha trajetória.
Às vezes eu falo assim, eu tô cansada de ser Xena guerreira. Mas eu acho que tudo que eu passei realmente teve um propósito. Hoje eu entendo muitas coisas, porque a gente para pra pensar e fala, por que que isso aconteceu comigo? Não poderia ser mais fácil, mas graças a Deus que as coisas foram exatamente do jeito que foram. E hoje eu inspiro pessoas, eu inspiro mulheres, então... Para mim, assim, é de uma emoção muito grande quando eu recebo uma mensagem. Tô me inspirando em você, tô voltando pra academia porque eu tô te vendo. Mesmo com todas as coisas que você tem para fazer, você vai pra academia, você tá focando na alimentação. Então, é um conjunto de coisas, né? Saúde e bem-estar. É isso que eu quero mostrar para as pessoas que é super possível, né? E superação é a minha palavra. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer imensamente a presença da nossa doutora Aline Zanotto, da AZ Clinic. Sigam ela e vamos disponibilizar aqui o Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais, né, doutora? Sim. E vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui no chat. A gente pede para ela responder. A gente também tem fácil acesso, então a gente ajuda vocês com alguma dúvida, a gente direciona ela para as redes sociais dela. Segue a gente aqui no YouTube, compartilha com a família, com os amigos. Temos o link do nosso canal, tem Instagram, TikTok, então ativa as notificações e nos vemos no próximo episódio. Pessoal, muito obrigada. Aline, muito obrigada. Obrigado, Aline. Obrigada a todos. E já virou assunto. Obrigado. Obrigada, gente.